A gente já começa falando deles, que são gostosos e ouso dizer que não tem quem resista, viu? Os chocolates são amados o ano todo, mas nessa época se tornam aí protagonistas. Será que dá para aproveitar com equilíbrio e sem culpa? Quem vai responder pra gente essa é a nutricionista Thaís Brasil. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, né, de estar aqui para trazer conhecimento pro pessoal de casa nesse momento que é tão importante que a gente tende aí a se descontrolar. É verdade. E aí a gente tem que ter alguns cuidados antes, durante e depois da Páscoa, para poder aproveitar então, sem culpa. Com certeza. Então vamos começar já falando desse processo do antes. O que a gente tem que fazer para não ter gatilhos, eu diria. Isso daqui para mim já tá sendo vou confessar. Já tá, viu? né? Bom, antes da Páscoa, o ideal é a gente se organizar, como sempre, né? Então, pensar em como vão ser as atividades da Páscoa, onde você vai, se você vai ter alguma confraternização, né, específica. E a gente sabe que chocolate não vai faltar, né? É verdade. Então, qual é o que você mais gosta? Então, sabendo qual você mais gosta, isso já te dá um bom norte. E aí, saber identificar os tipos antes de efetivamente a gente escolher, eu acho que é um caminho ideal. Então, vamos começar a mostrar pro pessoal de casa como é que a gente faz para escolher o melhor tipo. Já tava contando aqui, gente, pra Thaís, né, que eu amo o branco. E ela já me deu um tapão, assim, um choque de realidade, falando que de chocolate ele não tem nada. Não tem nada, porque ele não tem cacau. Olha só! Para ser chocolate, ele tem que ter massa de cacau. E se a gente olhar o rótulo do produto, a gente vai ver que ele tem açúcar, leite e gordura, só. Vamos mostrar então para quem tá em casa essa tabela, né, nutricional? Isso. Então, sempre quando a gente for olhar, né, para uma tabela nutricional, a gente vai olhar os ingredientes. Então, aqui nos ingredientes, a gente começa com açúcar, manteiga, leite, creme de leite, extratos e aí vem o restante aqui das informações, tá? Então, é sempre importante a gente saber ler o rótulo. E só por aqui a gente sabe que ele não tem cacau, então ele não é um chocolate efetivamente, né? É uma massa com açúcar. Olha só, Thaís, péssimo para a saúde, Péssimo para a saúde, exatamente. Porque o chocolate, o cacau, tem muitos benefícios. Ele é um composto que traz benefícios pra gente. Melhora a pressão, melhora o humor, né? Ajuda a produzir serotonina e neurotransmissores importantes aí, que dão mais prazer pra gente. Mas a gente tem que comer com cautela. Com certeza. Você comentou aí sobre saber ler o rótulo, né? Isso. A minha dúvida é a seguinte, você comentou que não está escrito ali que tem cacau. A ordem que vem descrito ali é o que mais tem de ingrediente no produto? Exatamente. De acordo com a ordem dos ingredientes, é o que a gente consegue, como a gente identifica quanto tem na receita desse produto. Porque a indústria não vai abrir quantidade, certo? Mas ela coloca a ordem, isso é legislação. Então é obrigatório ser dessa forma. O ingrediente que começa é o que tem mais na receita e o último é o que tem menos. Olha só que bacana, gente. Eu não fazia ideia. Então agora eu vou passar a prestar mais atenção nos rótulos para ter noção ali do que a gente está consumindo. Isso é muito importante, não só quando a gente fala de chocolate. Mas falando de chocolate, né, você trouxe aqui outras duas opções que dá para fazer um comparativo aí interessante. Sim, aqui a maior dúvida que aparece no consultório é se vale a pena usar chocolate diet ou zero açúcar. E aí eu trouxe essas duas opções, né? Tem o chocolate ao leite normal e o ao leite zero adição de açúcar. E quando a gente olha no rótulo, a gente vai ver que em termos de carboidrato, pensando para uma pessoa que quer consumir algo zero açúcar, geralmente são as pessoas que têm diabetes, né? E aí, a hora que a gente olha a quantidade de carboidrato, que é o ingrediente que é transformado em glicose, a quantidade é igual. Então, ó, vejam aqui, esse rótulo em 30 gramas, em 3 quadradinhos, né, 25 gramas, em carboidrato ele tem 12, né, gramas de carboidrato. Agora, se a gente olha um chocolate ao leite normal, a gente vai olhar aqui, nas mesmas 25 gramas, 12 gramas de carboidrato. Olha tá? só. Então, não tem diferença. Então, eu falo que às vezes não compensa usar as versões zero açúcar, porque elas são mais caras e tem mais gordura e às vezes o sabor não é igual. Às vezes tem mais adoçante, como tem mesmo, né? Eles usam maltitol, sorbitol, né? Que são adoçantes que a indústria costuma colocar para deixar tão doce quanto. E para dar liga nessa massa, ele precisa colocar mais gordura.
Então, em termos calóricos e quantidade de carboidrato, às vezes não muda. Para quem usa insulina, por exemplo, que tem um diabetes tipo 2, que usa insulina, ou tipo 1, independente do tipo, a quantidade de insulina vai ser a mesma. Olha e se só. der para priorizar o sabor, é muito mais gostoso, né? Exatamente, justamente isso. Eu ia falar, às vezes o sabor ali, né, não compensa você fazer essa troca, porque justamente além dessas questões que você trouxe, o sabor ali não é o mesmo, não mata a vontade de doce, pode ser até gatilho para você querer consumir mais. Exatamente, porque essa ideia de zero adição, parece que ele é zero caloria. E aí vai comer a caixinha inteira, a barrinha toda. É o famoso te enganei, né? Exatamente. Falando agora dos dark, a gente tá chegando neles, que normalmente é o que as nutricionistas mais recomendam. Por que disso? Porque naturalmente na receita, o açúcar passa a ser o segundo, terceiro ou quarto ingrediente. Então, a gente tem menos adição de açúcar realmente nesses tipos de chocolate. Então, ele começa a ser meio amargo a partir dos 50%, 55%. Então, se você olhar o rótulo, ele já vai ter aqui o açúcar como segundo ingrediente. Então, vem manteiga de cacau primeiro e depois o açúcar. No 70%, a gente tem a massa de cacau e o açúcar também como segundo ingrediente, mas aqui você tem muito mais cacau. Então eu falo que ele é muito mais chocolate do que o chocolate ao leite. E quanto mais cacau, melhor. Quanto mais cacau, melhor. Por conta daqueles benefícios que eu te falei, né? Que ele melhora pressão, melhora, né? Tem estudos clínicos mostrando, mas não adianta comer a caixa inteira, né? Isso não substitui a medicação. Isso é verdade, já a gente fala sobre quantidade. Vamos mostrar o último aí, que é o 85%, que eu achei surpreendente essa tabela aí nutricional. Sim, é mais difícil de consumir, porque a gente precisa acostumar o paladar. Então, quem está acostumado com branco ou ao leite, vai ser mais difícil chegar nos 85, mas não é impossível. E aqui, quando a gente olha na mesma porção, tá vendo? Nos mesmos 25 gramas, a gente tem menos carboidrato. O que ao leite tinha 12, esse já tem 4,5. Olha só, gente, a diferença é muito grande. É muito grande. Então, o açúcar vem aqui, ó, como o terceiro ingrediente. É muito mais cacau do que açúcar. Então, se for preferir algo com menor quantidade de açúcar, a gente vai tendendo para os mais amargos. Com certeza. Você comentou aí sobre essa questão da dificuldade, né, de acostumar o paladar. Sim. Como é que a gente faz esse processo? Tem algum truque aí? Porque eu mesmo amo um branco, como eu te falei, amo chocolate branco, que eu já descobri que não é chocolate. Como é que a gente faz para ir adaptando o paladar? A gente vai migrando devagarzinho, né, pra gente acostumar o paladar. Então, se você tá acostumada com branco, passa por um ao leite pelo menos, para você pelo menos ter mais cacau aqui, né, consumir realmente um chocolate. Depois vai pro meio amargo e aí você vai migrando aos poucos até chegar no 85. E aqui, com certeza, a gente come menos, porque como ele tem menos açúcar, ele dá menos gatilho pra gente querer comer mais. Olha só. Então, aqui você com certeza vai conseguir comer uma quantidade menor do que o ao leite. Porque o ao leite tem mais açúcar, então dá gatilho de você querer comer um pedacinho, mais outro pedacinho, mais outro pedacinho. Exato, assim, enquanto não vê o final, a gente não descansa, Exatamente. Né? E nessa época do ano, né, a gente trouxe aqui as barras de chocolate, mas a gente vê aí também muito ovo de Páscoa. Eles tomam conta dos mercados, das lojas, enfim, de tudo quanto é lugar. Para a criançada, como é que a gente faz aí? Tem alguma opção mais menos prejudicial à saúde, né? A gente sabe que tem que evitar que a criança coma muito açúcar, porque senão cria já um adulto dependente. Sim. A dica sempre as crianças vão ganhar muito chocolate, então porcionar isso. Então já acondicionar numa vasilha, enfim, e picar em pedaços pequenos e oferecer para a criança de forma pequena ao longo do dia, né? Então, fazer esses combinados para que eles tenham a opção de consumir, mas que seja uma quantidade pequena aí ao longo do dia, né? Para não também comer tudo de uma vez. E agora falando, né, por experiência própria, a gente tende a falar assim, já comi mesmo, vou terminar, tô lá o pé na jaca. Como é que a gente faz para tentar não exagerar também, assim? O segredo é esse, não exagerar, você já comentou. Isso, é o porcionamento. Esse é o grande segredo. Porque a gente fica naquela famosa jaque, né? Já que eu comi, eu vou comer tudo, porque aí na segunda eu volto. Né? É verdade. A segunda, agora vai ser a terça, né? Porque a segunda piorou, é feriado. Né? Aí em 5 dias a gente já ganha 5 quilos e desregula toda. Essa a questão.
E aí você enfia o pé na jaca mesmo, come tudo, passa mal, às vezes tem problemas gastrointestinais pelo alto consumo de gordura e açúcar. E aí depois acaba vindo também a culpa, né, com certeza. do consumo. Então a gente entra em outro gatilho. Tinha o gatilho do comer, agora você tem o gatilho, né, emocional da culpa, porque comeu tudo, aumentou peso, mudou os parâmetros às vezes, das glicemias, então isso não é muito legal. E falando de horário, né? Quando a gente fala, existe um horário melhor para consumir, por exemplo, é ideal mesmo depois da refeição? Sim, sempre depois da refeição. Porque pensando que uma refeição, quando ela é realmente equilibrada, tem salada, legumes, arroz, feijão, a carne, a gente já está mais saciado e com certeza a quantidade que a gente vai conseguir comer do chocolate é menor. É diferente de você estar com fome, pegar a barrinha de chocolate e comer ela inteira. E a proteína e a fibra da refeição ajudam a segurar também a velocidade de absorção desse carboidrato, do açúcar do chocolate. Então a gente consegue consumir menos. Olha, fugindo um pouquinho, né, da questão do doce, nessa época do ano a gente vê também outros pratos tomando conta aí, como a bacalhoada, né, feijoada também, às vezes está muito presente na mesa do brasileiro nesses próximos 5 dias. Exagerar, a gente já falou, não é o certo, mas como é que a gente faz para ter ali um controle, né? Assim, comer menos carboidrato, mais proteína, tentar ter esse equilíbrio. O que você recomenda, Thaís? Nessa época, nesses feriados especiais, a mesa geralmente é bem farta, né, de opções. Às vezes se reúne família, cada um leva um pouco. Então, o que eu sempre falo é para escolher o que faz mais sentido. Então, se você gosta mais da bacalhoada, prefira a bacalhoada e não a feijoada, né? Porque não adianta pegar bacalhau, feijão, né, a feijoada e encher o prato e aí depois a gente passa mal, né? Então, escolhe o que faz mais sentido para você. Não esqueça da salada antes da refeição, porque ela te dá mais saciedade, tem mais fibra, ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue também, a não, né, passar do peso, inchar tanto nessa época, mas escolha os alimentos que fazem mais sentido. E às vezes tem sobremesas diferentes também. Que não falta, né, na mesa falta. do brasileiro. Então a dica é a mesma. De todas as opções, qual você tem mais afinidade? Qual você gosta mais? Escolha porções pequenas, seguido aí de uma refeição bem equilibradinha. É preciso aí ter maturidade, né, gente? Difícil, mas necessário. Agora voltando, né? Agora a gente fala sobre o pós-Páscoa. Sempre sobra um chocolatezinho, né? E aí o que a gente faz? O ideal é guardar. Então, guarda em locais que são mais difíceis de você ter acesso, porque se ele tá à vista, parece que ele chama, né? Ele fica chamando para comer. Então, guarda, esconde. Eu falo que a gente tem que dificultar os hábitos que não são bons. Então, comer chocolate indiscriminadamente ao longo do dia não é bom. É gostoso, mas não é bom. Então, a gente dificulta esse hábito, esconde. Pequenas porções no armário, na parte mais superior dos armários, pra gente ter um acesso mais difícil. E vai consumindo em pequenas porções. Então, talvez porcionar já em 2 quadradinhos, que é a recomendação do consumo do chocolate ao dia, são 20, 25 gramas ao dia, é uma quantidade suficiente. Claro que preferir mais o amargo do que o branco. E você vai tirando isso ao longo dos dias, você aproveita aquele chocolate que você ganhou na Páscoa por vários dias. Né? Olha só. Ao longo do mês todo pra frente. O segredo aí, acho que a palavra da entrevista de hoje é fracionar mesmo ali, ter um equilíbrio, encontrar um equilíbrio. Isso, exatamente. Pra aproveitar o que você ganhou na Páscoa, que a gente gosta tanto, né, que é o chocolate, mas aproveitar com leveza, com equilíbrio, pra não atrapalhar tanto a questão de saúde, nem tanto peso também. E a gente sabe, né, tem muitas pessoas que nessa época do ano aproveita, mete o famoso louco, assim, nessas festas, né, nesses feriados. E depois vem com aquela ideia de terça-feira, nova vida, dieta restrita, não vou comer mais nada. Isso faz bem, Thaís? Não faz bem. É o famoso não compensa compensar, né? Olha só. Então, o ideal é você voltar para sua rotina habitual. Então, voltar com a alimentação saudável, sua atividade física, né? Voltar com a sua rotina habitual, mesmo que o Jaque tenha aparecido nesses dias, né? Tenha saído um pouco da rotina, alimentação mais gordurosa e tudo. Na terça-feira,
não precisa pular a refeição, não precisa fazer detox, não precisa ficar só com líquidos, né? Pode voltar para alimentação mais equilibrada, para sua atividade física e a rotina, o peso, o inchaço vai embora ao longo da semana. E lembrando aí que todos esses dias, né, é necessário caprichar na hidratação. A água é sempre Claro, uma aliada. claro, sempre, sempre. Pelo menos 2 litros de água, sobretudo para as crianças, para os idosos, né? Se tiver calor nesses dias. Perfeito, Thaís. Obrigada pela participação. Prazer te receber aqui. Obrigada mais uma vez.